povo de Deus, como é que vocês estão? Nós estamos de volta com o canal. Passei alguns meses off aqui do YouTube. Tava precisando me adaptar e entender como as coisas funcionam por aqui. E muita coisa aconteceu nesse tempo, mas nós voltamos com os devocionais e eu tenho uma palavra especial do Senhor para você. Quero aproveitar para te pedir para já se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, manda para algum amigo seu que precisa ouvir uma mensagem da palavra de Deus. E vamos ao nosso devocional de hoje, que tem como tema Firmados na Rocha. O texto está lá em Mateus 8 e eu vou ler com você. A palavra de Deus diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu acho esse texto muito interessante e muito importante para o nosso crescimento como cristãos, como homens e mulheres de Deus, como jovens cristãos, principalmente porque ele fala sobre como perseverar nos dias difíceis. Esse texto fala sobre duas situações onde um homem ouve os ensinamentos de Jesus, é uma parábola que o Senhor está ensinando uma multidão, e ele mostra duas situações onde uma pessoa ouve os ensinamentos de Jesus e não as pratica, e não coloca em prática aquilo que ele está aprendendo, e uma outra pessoa pega aquilo que ele aprendeu com o Senhor e coloca em prática. E aí ele faz essa comparação de um ser um homem insensato e o outro ser um homem prudente. Aquele que pratica é o homem prudente, aquele que não pratica é o homem insensato. No versículo 24 diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras? Quem ouve são todas aquelas pessoas que são capazes de aprender ouvindo, que dá ouvidos ao conhecimento que está sendo ministrado ali pelo Senhor através da palavra de Deus. E aí, Jesus compara essa pessoa ao homem prudente. Esse termo prudente, ele está associado a alguém que é inteligente e sábio. Essa sabedoria e inteligência não são a mesma coisa. A inteligência ela está relacionada ao conhecimento, a quantidade de informações que você consegue absorver estudando, ouvindo, etc. Já a sabedoria é algo que vem do Senhor. É aquilo que acontece quando eu, por exemplo, sei usar o conhecimento que eu tenho para passar por situações difíceis de uma maneira que glorifique a Deus, a resolver situações de uma maneira realmente edificante, a não me desesperar com qualquer circunstância ou nas situações mais difíceis. Então, esse texto está dizendo que aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica é como um homem prudente, é como um homem inteligente, que tem conhecimento, mas que também tem sabedoria. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E essa rocha na palavra está falando de Jesus. Então Jesus aqui está usando uma parábola para falar dele mesmo, para explicar para as pessoas que precisavam colocar em prática aqueles ensinamentos que ele estava ali ministrando para elas naquele momento. E aí o versículo 26 desse texto de Mateus 8 diz que quem ouve, quem adquire esse conhecimento e não pratica é como um homem insensato. A raiz original dessa palavra insensato, ela quer dizer que é um homem o qual Deus mantém os seus segredos ocultos. Quão forte é isso? Poxa, eu não quero como um cristão, como uma mulher de Deus, ser alguém que está ali na igreja, que ouve a palavra de Deus o tempo todo, não coloca em prática o que está aprendendo, e aí não tem
a intimidade com Deus, de saber aquilo que Deus está fazendo, de ter uma direção de Deus para minha vida, de saber para onde Deus quer que eu vá. Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser uma pessoa imprudente, eu não quero ser uma pessoa insensata nas situações da vida. Então, essa palavra também associa esse homem insensato, imprudente, a um descrente. E faz muito sentido, porque alguém que ouve o evangelho ser pregado e não coloca isso em prática, é como se ele não estivesse ouvindo, é como se ele não cresce naquilo que ele está ouvindo, porque ele não coloca em prática. Então, nessas duas situações, os dois têm conhecimento, os dois têm acesso à palavra de Jesus, mas um escolhe edificar a sua casa sobre a rocha e o outro não. Como que eu edifico a minha casa sobre a rocha? Porque se os dois têm conhecimento, e só ter o conhecimento não é suficiente para eu ter acesso a uma vida íntima com Deus, o que eu preciso fazer então? Porque se fosse assim, por exemplo, os mestres da lei na época de Jesus, eles não seriam os primeiros a irem contra aquilo que Jesus estava fazendo. Eles tinham conhecimento profundo, né, da palavra, da lei. Então, como que nós podemos ter uma vida firmada na rocha, que é Jesus? Nós precisamos, primeiro ponto, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. É muito fácil a gente só vestir um rótulo de cristão e não viver aquilo que a gente prega e não colocar em prática as coisas que a gente aprende, sendo que é só isso que vai transformar realmente a nossa vida e vai fazer com que a gente viva uma vida enraizada em Jesus, fazer com que a gente tenha uma vida realmente firmada na rocha, que é a palavra de Deus. E o primeiro ponto, que foi ouvindo e praticando a palavra de Deus, colocando em prática aquilo que nós aprendemos e permanecer adquirindo conhecimento a respeito de quem Jesus é, do que é o reino de Deus e todas as questões bíblicas que nós precisamos nos aprofundar em conhecer, e edificando a nossa casa sobre a rocha, como esse versículo disse, que seria esse o homem sensato. O que é edificar a nossa casa sobre a rocha? A gente já viu que essa rocha é Jesus e que como que eu posso construir, edificar uma casa sobre uma rocha firme e esse lugar seguro que é o Senhor? Eu preciso deixar com que as minhas raízes penetrem nesse solo. Eu preciso realmente construir algo num lugar que ninguém está vendo, né? A fundação de uma casa, ela é feita num lugar secreto. Então, eu preciso buscar o Senhor com sinceridade, eu preciso ler a Bíblia pedindo uma revelação para o Espírito Santo. Quando eu vou aos cultos na minha igreja local, eu preciso ouvir aquela palavra e não pensar em alguém que ficou em casa que deveria estar ouvindo aquilo. Eu preciso ouvir aquela palavra e tentar aplicar aquilo na minha vida e ver o que eu preciso melhorar. Como que eu posso colocar aquilo que eu estou ouvindo em prática, aqueles princípios da palavra de Deus? Então, esses são dois pontos só que eu queria trazer para a gente refletir a respeito disso, de como a gente pode levar uma vida firmados na rocha, de viver uma vida verdadeira e genuína com o Senhor. É isso, eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que você possa compartilhar ela com outras pessoas, se isso te edificou de alguma forma. Já curte aqui o vídeo, comenta o que o Senhor falou com você e como isso te abençoou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.